Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Gerações de direitos fundamentais. Primeira geração são os direitos civis e políticos. Tem como valor-fonte a liberdade. Implicam na abstenção do Estado. Segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Tem como valor-fonte a igualdade. Implicam em atuação positiva do Estado. Terceira geração são os direitos difusos e coletivos. Tem como valor-fonte a solidariedade e fraternidade. Exemplos: o direito ao meio ambiente e direitos do consumidor. Os direitos fundamentais possuem dimensão subjetiva e dimensão objetiva. Dimensão subjetiva: os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. Dimensão objetiva: os direitos fundamentais são vistos como enunciados dotados de alta carga valorativa, deles são qualificados como princípios estruturantes do Estado, cuja eficácia se irradia para todo o ordenamento jurídico. Limites aos direitos fundamentais. Para a teoria dos limites, podem ser impostas restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, não podendo ser objeto de violação. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, avaliar se o núcleo essencial do direito fundamental foi ou não violado. Essa análise é feita por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. Os direitos fundamentais têm eficácia vertical, são aplicados nas relações entre o Estado e o indivíduo, e eficácia horizontal, são aplicados nas relações entre particulares. Titularidade dos direitos fundamentais: são titulares de direitos fundamentais as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e o Estado. Os estrangeiros, residentes ou não, são titulares de direitos fundamentais. Aplicação dos direitos fundamentais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Artigo 5º, 1º. Tratados internacionais de direitos fundamentais podem ter status supralegal, quando aprovados pelo rito ordinário, ou, então, serem equivalentes às emendas constitucionais, quando aprovados em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada casa. Os direitos fundamentais são divididos em 5 categorias. Direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Direitos sociais, artigo 6º, artigo 11. Direitos de nacionalidade, artigo 12 e artigo 13. Direitos políticos, artigo 14 e artigo 16, e. Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Parte 2. A enumeração constitucional dos direitos e garantias fundamentais não é limitada, taxativa, haja vista que outros poderão ser reconhecidos futuramente, seja por meio de emendas constitucionais ou mesmo mediante normas infraconstitucionais, como os tratados e convenções internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil. Muito cuidado! Não se pode dizer que os direitos fundamentais estão taxativamente previstos na Confira 88. Isso porque o artigo 5º, 2º, dispõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os direitos sociais também se aplicam às relações privadas. É o que se chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A teoria da eficácia horizontal e efeito externo ou dos direitos fundamentais passou a ganhar importância. Aqui, houve ampliação da aplicação dos direitos fundamentais também às relações entre particulares. Os direitos fundamentais de caráter prestacional não são exigíveis do Estado. Na verdade, os direitos de caráter prestacional, direitos sociais, são exigíveis perante o Estado. Os direitos fundamentais são inalienáveis e indisponíveis. Essas são 2 características dos direitos fundamentais. Inalienabilidade. Não podem ser transferidos, por não serem dotados de conteúdo econômico-patrimonial, e enquanto essência ou valor jurídico fundamental, são classificados pela doutrina como inegociáveis. Indisponibilidade. O titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, embora possa deixar de exercê-los.
Direitos indisponíveis escapam ao alcance do seu titular, que não pode modificá-los ou extingui-los. De acordo com a teoria dos limites, a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que deve ser protegido, que não pode ser objeto de violação. No Brasil, adota-se a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, segundo a qual os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações privadas. Eficácia direta e imediata, acolhida pelo Supremo como podemos pressupor da expressão, a defesa aqui é pela incidência direta dos direitos fundamentais quando estamos diante de relações entre particulares. Assim, não há diferença entre o dever do Estado e o dever dos particulares quanto ao implemento desses direitos. Parte 3. Os direitos fundamentais são limitáveis ou relativos. Relatividade ou limitabilidade. Um direito fundamental pode limitar o exercício do outro direito no caso concreto. Quando dois ou mais direitos fundamentais se colidem, não ocorrerá o sacrifício de um deles, mas sim a ponderação de um pelo outro, em determinada situação real. Dessa forma, não existe direito fundamental que se revista de um ou caráter absoluto. Caro aluno, muito cuidado! Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Diante de uma colisão entre direitos fundamentais, os conflitos devem ser solucionados utilizando o juízo de ponderação, harmonização e conciliação. Com base na teoria interna, teoria absoluta, os limites aos direitos fundamentais são estabelecidos por meio de um processo interno, ou seja, o núcleo essencial já é descoberto e delimitado a partir da própria norma que o estabelece, fatores intrínsecos. Os limites do direito lhe são imanentes, intrínsecos. A fixação dos limites a um direito não é, portanto, influenciada por aspectos externos e extrínsecos, como, por exemplo, a colisão de direitos fundamentais. A teoria externa, teoria relativa, entende que a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo a esses direitos. Em outras palavras, fatores extrínsecos irão determinar os limites dos direitos fundamentais, ou seja, o seu núcleo essencial. Exemplo, o direito à liberdade de ir e vir pode sofrer restrições no caso concreto. Assim, diante de uma colisão entre direitos fundamentais, os conflitos existentes serão solucionados utilizando o juízo de ponderação, harmonização e o princípio da proporcionalidade. A teoria dos limites ou não tem expressa previsão constitucional. Vale destacar que, embora inexista previsão expressa acerca da teoria dos limites aos limites ou em nossa Constituição, a jurisprudência e a doutrina defendem que o dever de proteção ao núcleo essencial se encontra implicitamente no texto constitucional. O seu embasamento está na existência de normas constitucionais com o objetivo de garantir proteção às liberdades públicas, limitando a ação do Estado. É isso que prevê a teoria dos limites. Podem ser impostas restrições aos direitos fundamentais, mas o seu núcleo essencial deve permanecer intangível, intocável. Então, é possível que a lei imponha restrições aos direitos fundamentais? Sim. É possível que restrições ocorram por meio de lei, desde que o núcleo essencial seja protegido. E é tal proteção que a teoria dos limites o tem como objetivo, pois defende a existência de limites às restrições criadas pelo legislador. Muita atenção! Na verdade, os direitos de primeira geração dizem respeito à liberdade. A igualdade é acentuada pelos direitos de segunda geração. Em verdade, os direitos prestacionais estão ligados ao Estado social de direitos segunda geração. Os direitos de defesa, de liberdades negativas, são classificados na primeira geração de direitos fundamentais. Na verdade, não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Diante de uma colisão entre direitos fundamentais, os conflitos devem ser solucionados utilizando o juízo de ponderação, harmonização e conciliação. A questão cobrou conhecimento da teoria geral dos direitos fundamentais, a chamada relatividade dos direitos fundamentais. Para a teoria externa, teoria relativa, os limites aos direitos fundamentais, o núcleo essencial, são estabelecidos no caso concreto, ou seja, por fatores externos, extrínsecos, ao direito. Logo, diante de uma colisão entre direitos fundamentais, os conflitos devem ser solucionados utilizando o juízo de ponderação, harmonização e conciliação. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda geração.
Isso porque compreendem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos, o que é uma característica dessa geração de direitos. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face, a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Assim, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. O artigo 5º, 21, confira o 88, estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Segundo o STF, a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação na defesa dos direitos de seus filiados. Não há impedimento a que sejam exercitados cumulativamente diferentes direitos fundamentais. Diante de um conflito entre direitos fundamentais, busca-se a harmonização, de forma a evitar o sacrifício total de um em detrimento de outro. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações. Entretanto, segundo a teoria dos limites, não poderá ser afetado o núcleo essencial do direito fundamental. A determinação do que é o núcleo essencial de um direito fundamental será feita a partir da análise do caso concreto. O Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. No ordenamento jurídico brasileiro, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito entre direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Existem cinco categorias de direitos fundamentais e direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. De fato, o rol de direitos e garantias previsto nos títulos Direitos e Garantias Fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados pelo texto da Constituição, como é o caso do princípio da anterioridade, que é uma garantia do contribuinte. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature a essência, é isso mesmo. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas jamais alcançar o seu núcleo essencial. É o que nos explica a teoria dos limites. Comumente, confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. A universalidade dos direitos fundamentais possui como titulares todas as pessoas, porém alguns direitos fundamentais possuem direcionamento específico para apenas determinados grupos de indivíduos. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos, e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São, por isso, também chamados de liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Se você gostou, curta, comenta aqui qual resumo você quer e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que for postado aqui, ok? Abraço do Tonhão.